Olá, amigos e irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Hoje quero compartilhar algo com vocês sobre muçulmanos. Eu tenho convivido muito com muçulmano, pregando para eles, e existem algumas dificuldades que a gente enfrenta ao pregar aos muçulmanos. E aqui eu quero destacar pelo menos uma, uma delas. São várias, tá? São várias coisas que o muçulmano questiona. Uma delas que o muçulmano questiona é o seguinte: por que que na Bíblia está cheio de milagres, está repleto de milagres, e no meio do cristianismo aí, daquelas pessoas que se dizem cristão, você não vê milagre nenhum mais? Isso é uma coisa que você aí que pensa em pregar para os muçulmanos, interagir com ele, você vai enfrentar esse tipo de situação. Entre, entre essas e outras, tá? Coisas difíceis de responder aí. Porque eu vou ser sincero em dizer, o cristianismo de hoje, ele é uma propaganda falsa e enganosa. Por quê? Porque ele vem se valendo da Bíblia, que é a palavra de Deus, ele vem se valendo daquele cristianismo que Jesus viveu, que os apóstolos viveram, sendo que não é aquele mesmo cristianismo, porque você não tem as mesmas características. Tudo que você vê hoje é voltado para o templo, voltado para o clero, né? Sendo que a gente sabe que não existe mais hoje sacerdócio, não existe mais, né? Mas é engraçado que até eles falam, né? Até eles falam, o sacerdote, o pastor, o bispo, o padre são sacerdotes, sendo que não existe mais. Existe somente Jesus Cristo, sacerdote. Mas alguém pode querer argumentar o seguinte: não, mas Jesus é o sumo. Se existe o sumo, é que existem outros. Mas você não acha nenhum resquício dentro do Novo Testamento, tá? A Nova Aliança, melhor dizendo, né? A Nova Aliança começa de Atos dos Apóstolos em diante. Para não confundir, tá? Não confundir, que sempre que a gente fala Nova Aliança, Novo Testamento, as pessoas vão entender Mateus, Marcos, Lucas e João também. Mas esses 4 livros, Jesus ainda estava vivo e ainda não havia ressuscitado. Então Jesus ele passa a ser o sacerdote ali, o mediador de uma nova aliança. E a aliança só começa ah, com a morte do testador ali, né? Que era Jesus Cristo. Mas muito bem, vamos voltar aqui para o foco dos muçulmanos. Então eu lhe pergunto isso. Eu mesmo, eu mesmo não gosto de propaganda falsa e enganosa. Seria bem melhor a gente dizer a verdade para o muçulmano, chegar e dizer: não, o cristianismo que está sendo vivido hoje é um cristianismo fake. Fake porque se não tem as mesmas características do passado, é uma propaganda falsa e enganosa. Agora, a maioria dos pseudos cristãos, eles não querem que você fale a realidade. Até inventaram aí essa história de que, ai daqueles por quem vem o escândalo. Mas você leia o contexto dessa história do escândalo para você ver. Ali está dizendo de escandalizar um dos pequeninos, daqueles meninos. Você escandalizar uma criança. Se você ler uma outra versão da Bíblia, a Bíblia escrita em uma outra versão vai dizer assim, ó: ai daqueles que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Aqui não está falando nada de você trazer à luz aquilo que está escondido dentro do sistema religioso. Mas os líderes religiosos pegaram isso e distorceram, dizendo que o que acontece lá dentro, se você tem conhecimento do que acontece lá dentro, você não pode trazer para fora. Por quê? Porque eles querem passar uma imagem de que lá dentro só existe perfeição, para que as pessoas vão para lá. É por essas e outras que o número de pessoas não denominacionais e desigrejados está crescendo a cada dia mais. Porque estão passando uma propaganda falsa e enganosa.
Tanto é que a propaganda falsa e enganosa, que eles mentem para o povo aqui do Brasil, dizendo que muçulmano não conhece Bíblia. Eu tenho convivido com muçulmano muitos e muitos anos. Eu conheço o muçulmano de perto. E o povo pseudo-cristão brasileiro não está preparado para pregar para o muçulmano. Que os muçulmanos vão fazer para você perguntas difíceis de responder. Uma delas é essa daí. Por que a Bíblia está cheia repleta de milagres? Está cheia de milagres e você não vê milagre nenhum nessas igrejas evangélicas. Aí eles vão dizer, mas o maior milagre é a transformação de uma alma. Pois é, mas transformação de que jeito? O indivíduo era alcoólatra e abandonou. Mas tem história de pessoas que não foi para denominação nenhuma e abandonou o alcoolismo. Tem história de pessoas que não foi para denominação nenhuma e abandonou a prostituição. E isso é transformação? Eu creio que não. A transformação realmente é um outro tipo de transformação. Se você era uma pessoa aí, por exemplo, de coração duro, que não ajudava ninguém, a partir de agora, aquilo que você tem não é seu mais. Agora, você conhece alguém desse jeito? Eu estava até analisando esses dias aqui que o mundo que nós vivemos, ela fomenta a competitividade, a competição, para um ser melhor do que o outro. Só que o sistema religioso, eu estava vendo, ela fomenta isso também. Fomenta isso daí. Começando aí pela pirâmide financeira religiosa aí, que é uma pirâmide. Pastor presidente lá em cima, depois vem descendo, e quem sustenta tudo isso é quem está na base da pirâmide, que é o povão. Pode analisar isso, que eles criaram uma pirâmide. O povão embaixo, depois o auxiliar, depois o diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, depois o pastor presidente sentado lá em cima no topo da pirâmide. Com base no quê? Com base aonde que eles fizeram isso? Dizendo que o presbítero é abaixo do pastor, assim por diante. Então eles fomentam essa competição, sendo que eu fazendo a leitura simples das Escrituras, eu percebo que o que as Escrituras nos dá a entender, que Deus ele é a favor da igualdade. Igualdade, não negócio de hierarquia, um mandando no outro aí. Eu volto a dizer, Adão viveu lá no Éden, sem precisar, ninguém está mandando nele, e ele viveu muito bem. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele saiu sem hierarquia nenhuma também, todo o povo de igual maneira ali. Mas depois Moisés colocou por conselho de alguém lá. Foi por conselho de Deus? Não, foi por conselho do sogro dele. Uma coisa de homem, né? Esse negócio de um mandar no outro é coisa de homem. Eu biblicamente, eu não consigo ver isso. Aí até disseram aí que existe hierarquia no céu. Anjo, arcanjo, serafim. A Bíblia realmente menciona anjo. A Bíblia realmente menciona arcanjo. A Bíblia realmente menciona serafim e querubins. Mas aonde que a Bíblia diz que um manda no outro lá? Que um está subordinado ao outro? Aonde que a Bíblia dá isso a entender? Eu só queria um versículo só. Eu só queria um versículo mostrando que presbítero é abaixo do pastor, que o diácono é abaixo do presbítero e assim por diante. Tanto é que eles deturparam a função do diácono, que o diácono foi feito para cuidar de pessoas necessitadas fisicamente, tá? Pessoas hipossuficientes, aquela pessoa que não tem condição financeira nenhuma. Foi para isso que o diácono foi criado. E eles pegaram, deturparam a função do diácono. O diácono está no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Leia ali qual é a função do diácono. Leia ali. Então vamos lá. Aí quando o muçulmano pergunta uma coisa dessa para um cristão, o cristão é obrigado a mentir. O cristão é obrigado a mentir. Que se o cristão falar, olha, infelizmente eu vou falar para você a verdade. Esse cristianismo que está hoje aqui é fake. É falso.
porque não tem as mesmas características de antes. Você não está dizendo aí que a Bíblia está repleto de milagres e você não vê milagre. Não vai acontecer mesmo, porque ali está um contra o outro. A denominação evangélica, de modo geral, aqui eu vou generalizar, ela está uma contra a outra, que você não vê aí. Você não vê aí uma partilha de bens, né? Aquela comunhão que é feita ali também é fake, porque é um pedacinho de pão na hora da ceia, ou Santa Ceia, como queira chamar, dizendo que é uma comunhão, sendo que não é. Né? Se você, qualquer pessoa aí um pouco mais instruída, ele vai saber ali que a comida ali era bastante comida, e não era um cálicezinho de 10 ml e um pedacinho de pão, nunca foi isso. Aí eles foram mudando, até que chegou nos dias de hoje, que a ceia ali é um pedacinho de pão e 10 ml de suco de uva, sendo que nunca foi dessa forma. Se você começar a ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles estavam de casa em casa partindo o pão. Ou seja, ele repartia o pão. A comunhão deles era aquilo ali. Aí alguém quer dizer que no meio daquela comida eles pegavam um pedacinho de pão e um cálice e apresentavam a Deus. Bom, quanto a isso não vou discutir. Pode até ser que seja dessa forma, mas que tinha uma partilha, tinha. Agora, como que Deus vai operar milagres se dentro da denominação evangélica está um contra o outro? Que isso é fato, isso não adianta querer mentir que, não, que isso existe lá dentro. Dentro de todas as denominações evangélicas, de modo geral, você vai encontrar três tipos de pessoas lá. Três grupos lá dentro. O grupo da situação, o grupo da oposição e um grupo neutro. Tem um grupo neutro que vai para lá e não quer saber de nada do que está rolando lá. Agora tem um grupo lá que ele puxa saco da liderança. E tem outro grupo que é sempre contra. É a chamada panela que eles falam, né? Então, quanto a isso, Deus já não habita nisso. Por isso que o milagre não acontece. Outra coisa, o milagre não acontece também porque não existe confissão de pecado. A confissão de pecado, ele é para Deus, só que ele é no meio do povo também. Só que se você chegar lá no meio do povo e você confessar seu pecado lá dentro, você pode saber que amanhã seu nome está nas redes sociais, eu ia dizer no jornal, né? Que o jornal já é coisa ultrapassada. Já é coisa obsoleta. Mas tá aí, ó, nas redes sociais, fulano de tal fez tal coisa. Já coloca um rótulo em você que você já não é mais digno de confiança. Sendo que não, nós temos que entender que todos nós somos falhos, pecadores, e que nós devia confessar o nosso pecado, e para que Deus nos perdoe tem que haver isso daí. Isso é um assunto bíblico, mas não. Aquelas pessoas que estão no púlpito ali, eles não pecam. Eles jamais vão confessar o pecado dele publicamente. Então Deus não habita nessas coisas, porque eles estão passando uma imagem ali, eles estão passando uma imagem para as pessoas de dentro, para as pessoas de fora, uma imagem daquilo que eles não são. Outra coisa também é a divisão, né? A divisão no meio do povo. Deus não opera também no meio da divisão. Agora, esse negócio da pirâmide financeira religiosa, ela já é uma divisão. Porque você veja bem, todos vocês que estão ouvindo, se eu abrisse um ministério, que eu não vou fazer isso nunca, mas a primeira coisa que eu ia acabar era com o púlpito lá em cima. Eu não ia colocar cargo nenhum. Eu não ia colocar cargo nenhum na denominação, ia ser todo mundo igual. Porque as pessoas dizem assim, o pastor tem que ganhar porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas obreiros são todos aqueles que trabalham. Desde aquele que varre a igreja, desde aquele que limpa o banco, desde aquele que é um músico lá dentro, ele está trabalhando. Ele está trabalhando para que as coisas aconteçam. Agora, por que só o bonito lá, o pastor, vai ter salário? E os demais não? Agora, deixa eu dizer para você que não existe uma empresa para dar mais lucro do que essa. Porque toda empresa você tem que fazer investimento. Se você tem, por exemplo, uma fábrica de embalagem, você tem que comprar matéria-prima, você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que pagar imposto,
você tem que pagar os funcionários. Agora já pensou uma empresa que você não compra produto nenhum, porque o produto que se vende ali é fé, é a esperança de um milagre, né? Porque o milagre não acontece. Você tem funcionários ali que trabalham de graça para você, dizendo para eles que quem paga eles é Deus. Mas só que na hora de receber o salário, o pastor presidente é digno do salário. E os outros lá, é Deus que recompensa. Então não existe uma empresa melhor do que essa. Então esse tipo de divisão que existe, colocando um melhor do que o outro, um com privilégio e outro sem privilégio, Deus não opera nisso. Eu tenho observado que eu já fui em eventos grandes e movimento pequeno. Esse salãozinho pequenininho aí. Eu cheguei num salãozinho pequeno uma vez, eu contei lá em cima no púlpito, naquela bancada lá em cima, tem gente que chama de altar, mas altar tá errado, tá? Altar tá errado, altar era onde matava animais lá no passado, nesses templos religiosos por aí, que chamam de igreja, não é altar, é um erro muito grande chamar de altar aquilo, mas enfim, lá em cima, naquela plataforma lá em cima, tinha 8 homens lá em cima, e lá embaixo só tinha eu como visitante. Só estava eu como visitante lá embaixo. E tinha mais uma senhorinha, uma outra mulher lá embaixo, e lá em cima tinha... Ou seja, tinha mais gente lá em cima do que embaixo. Era uma, era uma igreja que estava começando, né? A gente chama de igreja por hábito, que não é igreja, né? É um movimento aí religioso. O que a gente entende com aquilo ali? Que estavam dando cargo para as pessoas, para segurar as pessoas ali. E na maioria das vezes é assim, né? Então Deus vai fazer milagre nesse meio? Não vai. Não vai, porque eles não querem igualdade. O pastor presidente ele vai querer uma igualdade com o restante dos membros? Não. Agora eu vou voltar a bater na tecla aqui do estatuto. A maioria do povo não sabe que existe estatuto. Não sabe que existe estatuto, né? Eles acham que o que manda lá dentro da organização, daquele sistema organizacional, é a Bíblia, mas não é. Ali tem um estatuto que rege, dizendo que todo o patrimônio ali é do fundador daquela denominação. Então tem que fazer uma separação entre cristianismo, entre igreja e sistema religioso, e sistema denominacional. Porque as denominações elas começaram pelo menos há 500 anos para cá. Ficou 1500 anos aí sem ter nada disso. O primeiro fundador de uma denominação foi Martinho Lutero. Ele foi o que deu o pontapé inicial. Então lá no passado não tinha essa coisa aí. É divisão de tudo quanto é jeito que se pensar, porque várias denominações já é divisão, uma contra a outra. E dentro dessas próprias denominação, existe a divisão ali dentro também. Existe a divisão deles não pensar igual, que se você pegar 10 pessoas ali da mesma denominação hoje, você vai ver que é uma mistura já na cabeça da pessoa. Um lá dentro vai concordar com o dízimo, outro já não vai concordar, outro já vai concordar com o tipo de vestimenta, outro já não, lá dentro da denominação. Esse é um tipo de divisão. Outro tipo de divisão é essa que eu falei aí, a divisão de privilégios. De o pastor ser digno do salário e o resto dos obreiros ter que trabalhar de graça. Esse é outro tipo de divisão. Outro tipo de divisão é o cargo, a hierarquia. Eu não vejo na Bíblia esse negócio de hierarquia. Sinceramente, eu não vejo. Aí você vai citar Romanos 13, né? Dizendo que Paulo diz que a autoridade vem de Deus, etc. Bom, no meu entendimento, Paulo disse aquilo porque Paulo caiu de paraquedas num mundo que já estava formatado desse tipo. Porque a vontade de Deus acho que nunca foi ter um homem escravizando o outro, nunca foi. Então eu entendo que Paulo falou aquilo ali porque Paulo caiu no mundo que a formatação já estava daquele jeito ali. Cheio de autoridade para cá, para lá e para todo quanto é lado. Então Paulo falou, olha, é melhor você obedecer eles para você viver uma vida tranquila. Mas isso acontece? Não. Às vezes você anda direitinho
E às vezes alguém vem com truculência, com abuso de autoridade e ainda você sofre, né? Isso é fato. Outra coisa que nem vou entrar no mérito aqui, mas a autoridade é a autoridade que Deus deu para as pessoas. Deus deu uma autoridade paternal para a pessoa ser pai. Deus deu autoridade para você, autoridade pastoral. Não pode confundir a autoridade pastoral com o cargo de pastor. Não se pode confundir a autoridade para reger uma nação com o fulano que está lá, porque nem todos que estão por aí têm essa autoridade advinda de Deus. Mas esse é um outro assunto. Esse é outro assunto. O assunto que eu estou colocando aqui é por que Deus não opera dentro desse sistema organizacional que tem aí. E você é obrigado a mentir para o muçulmano. Você é obrigado a arrumar uma desculpa. Agora, não seria melhor você falar a realidade? Não seria melhor você zerar e começar tudo de novo? Porque eu até hoje não achei um sistema organizacional aí, evangélico, religioso, seja lá como que fala, no formato bíblico. Não achei até hoje. Não achei. Não existe, tá? Então é isso aí, ó. É isso aí. Tem muita gente, eu gostaria de pregar para o muçulmano. Você vai ter sérios problemas. Porque o sistema religioso, eu vou falar pelo país que eu vivo, o Brasil aqui, é muito cheio de mentira. Inclusive dizer que as pessoas lá de fora de outros países não conhecem a Bíblia. Eles conhecem e muito bem, viu? E eles vão fazer para você questionamento difícil de você responder. Uma delas é essa daí, ó. Por que a Bíblia está cheia de milagres e você não vê milagre nenhuma no meio do cristianismo? Aí o crente aí vai inventar um monte de desculpa, né? Mas só que o muçulmano não vai engolir. Porque o milagre que acontecia nas escrituras era milagre mesmo. Era milagre mesmo, de aleijado andar, de cego enxergar, do mar se abrir, né? De não ter nada na panela lá, como era o caso da viúva, não ter nada lá e o azeite nunca mais acabar, e assim por diante. Agora o porquê, eu dei uma pincelada aí, né? Por que Deus não opera? Por quê? Ok, meus irmãos? Então um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.